seu reino, Jesus nos conduz. O caminho errante de outrora, esqueçamos vivendo a luz. O pecado já não nos governa, Já não há em nós condenação. Deus livrou-nos da morte eterna. Em Jesus deu-nos libertação. Ele nos libertou, Ele nos libertou do império das trevas. Pode nos livrar, oh Jesus, pode nos libertar. Ele nos libertou, Ele nos libertou do seu reino fugente, reino de amor. Oh Jesus nos transportou, nos libertou, nos libertou. Nos libertou, nos libertou, Jesus nos libertou. Não há glória maior que a de Cristo, Senhor, em que nos gloriamos e rendemos-lhe louvor. Seja religião, reputação ou poder, não há glória maior que a Jesus conhecer. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeitou, enfim. Deixo tudo pra trás para algo correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Conformar-me a Jesus é o que quero fazer, não mediante meus feitos, mas por Ele conhecer. O seu conhecimento é sublime, verás. Cristo me conquistou, Ele me satisfaz. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeitou, enfim. Deixa tudo pra trás para algo correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Nossa glória é Jesus conhecer.
Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus, humildemente seu terno amor mostrou, pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, o ser igual a Deus. Antes se esvaziou e qual servo se tornou. Desse homem humilhou-se assim o Salvador. Obediente foi a Deus, pois sua vida ofereceu. Obediente até o fim, morreu na cruz. O meu Jesus, meu Jesus. Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus, humilde sempre, amor sem par mostrou. Enfim o Pai o exaltou e sobre todos elevou o nome do Senhor, o nome do Senhor. Quer na terra, quer nos céus, todos hão de se prostrar ante o nome do Senhor Jesus, assim será. Toda língua então dirá para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor, assim dirá. O meu Jesus é Senhor. O meu Jesus é Senhor. Olá, meus queridos irmãos, uma boa noite a vocês, que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Acabei tendo um pequeno probleminha com o microfone aqui, mas eu acho que todos devem estar me ouvindo muito bem. Então, boa noite a todos vocês, que esteja sendo uma noite abençoada e que os nossos corações estejam prontos para que nesse momento nós possamos não só ouvir a voz do Senhor, por meio da pregação da sua palavra, através dos hinos que entoaremos ao Senhor, porque os hinos também servem para isso, para preparar os nossos corações para a mensagem que logo mais chegará. Mas também é importante que o nosso coração esteja reto perante Deus, para que Ele realmente possa falar conosco. O pecado nos afasta de Deus, faz com que nós deixemos de ouvir a sua voz. O pecado faz com que o Espírito Santo deixe de agir em nossos corações. Então, meus irmãos, lembremos que, como diz 1 João 9, que é o versículo que nós iniciaremos essa noite, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tenho grande satisfação e prazer de estar com vocês essa noite. E vamos então orar e depois nós falaremos o nosso versículo e começaremos então a cantar os hinos, ok? Vamos orar. Pai de amor, Deus de misericórdia, é com muita alegria e satisfação que venho perante esses irmãos, todos aqueles que nos assistem, para que nós possamos, ó Deus, por meio da misericórdia do Senhor,
apresentar este culto, esta adoração ao Senhor, por meio das nossas vozes, dos hinos que serão entoados e também através da pregação da palavra do teu servo. Que nós, ó Deus, possamos ser crentes valorosos que realmente demonstram todo o amor pelo Senhor. É o nosso desejo e nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, realmente para mim é uma grande bênção poder estar com todos vocês. Muito obrigado por todas as mensagens que vocês têm enviado para mim, para minha esposa. Muito obrigado por suas orações. Hoje eu passei o dia muito bem, sem qualquer tipo de problema, mas como eu já expliquei hoje pela manhã, estou separado da família. Então, por estar aqui no escritório, pode ser que às vezes a transmissão possa dar alguma travada, alguma coisa. Se acontecer, por favor, persista, fique conosco, porque isso pode acontecer, ok? Então, meus irmãos, vamos para o nosso versículo do ano. Vamos para Jeremias 17, 7 e 8. E, por favor, não é um versículo apenas para ser decorado, mas para ser praticado. Vamos falar então juntos? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Deus abençoe sua palavra. Vamos então para o nosso primeiro hino. E irmãos, eu confesso a vocês que eu vou deixar de citar as pessoas que têm pedido os hinos, porque às vezes eu esqueço. Então, hoje os hinos foram pedidos por vocês, teve alguns que foram pedidos que nós vamos cantar na quarta-feira. Então, quem pediu já vai saber, porque se caso eu esquecer, aí não quero ser injusto com ninguém. Então, vamos começar cantando 344 do cantor cristão, Deus cuidará de ti. Colocarei aqui a tela inteira para que os irmãos possam ver. Vamos cantar então 344, Deus cuidará de ti.
Muito bem, então, meus queridos irmãos, grande bênção o hino que nós cantamos. Como eu disse para vocês, pode ser que aconteçam travamentos aí nos hinos ou na transmissão, justamente por estar num lugar diferente do que aquilo que nós temos feito quando transmitimos aqui da minha casa. Mas, de qualquer forma, é sempre bom podermos estar juntos. Boa noite para todos vocês que chegaram após o boa noite inicial. Eu gostaria que vocês todos, que são parte da nossa igreja, coloquem aí nos comentários quanto tempo você está conosco, há quanto tempo você faz parte da nossa história. Amanhã nossa igreja completa 32 anos, como eu disse para todos vocês. Nossa programação especial vai ser na semana que vem, porém hoje nós tivemos a pregação do pastor Daniel Lima, que é oriundo da nossa igreja, é fruto desse ministério. Também vamos ter pastor Antônio, lá da Igreja Batista Fundamental de Santa Maria, que vai nos trazer a pregação da Palavra de Deus hoje. Também, irmãos, essa igreja teve um papel importante na sua vida e também é fruto do ministério desta igreja. Então coloque aí nos comentários há quanto tempo você faz parte de nossa história. Eu e minha esposa já estamos aqui há 12 anos e meio, graças a Deus. Então, 12 anos e meio muito alegres e felizes por tudo aquilo que Deus nos tem feito, tá bem? Então, coloque aí nos comentários há quanto tempo você já faz parte de nossa história. Se porventura você é visitante, está conhecendo a igreja, a primeira transmissão, ou faz pouco tempo que você está conosco, coloque aí também, não tem problema, tá certo? É um grande prazer receber todos vocês e ter o privilégio da sua audiência esta noite. Vamos agora para o próximo hino, vamos cantar do Voz de Melodia, Jesus é Melhor. Este hino, meus irmãos, é o pastor Jaime, que nos deu o painel de perguntas e respostas sobre música, que vai cantar. Então nós vamos acompanhá-lo cantando 356, Jesus é Melhor. E vocês todos coloquem aí nos comentários há quanto tempo todos vocês estão aqui, fazem parte de nossa história. Jesus é melhor, sim, Ele é amor.
ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Muito bem, meus irmãos queridos, uma grande bênção, o pastor Jaime cantando para nós. Quero mandar um abraço bem especial para o meu tio Francisco, que eu vi aqui que entrou na nossa transmissão. Eu espero que esteja conosco, então um abraço muito especial para o meu tio. Deus abençoe grandemente a vida do senhor, tá bom? Eu estou vendo aqui que muitos dos irmãos estão colocando a idade, né? Quanto tempo estão aqui na nossa igreja. Eu estou olhando aqui para o celular, tá? Então, vamos ver aqui. A dona Nara diz que desde 2004 ela e sua família fazem parte da história de nossa igreja. Dona Angelita, nesse mês de setembro completamos 3 anos. Irmã Angelita e irmão Paulo. Irmão Alexandro, lá de Santa Maria, um abraço para o irmão, sua família, pai da nossa querida irmã Neuza e também da Sara. Um abraço para vocês. Já faz parte da história da nossa igreja desde 1994. Que bacana. A Renata está aqui há 22 anos, a minha esposa escreveu 12 anos e 6 meses. Irmã Kimberly, 22 anos. Júlio, Beth e Túlio, 5 anos e 7 meses, de muitas bênçãos e alegrias junto a Deus e nossa querida Igreja Batista Fundamental no bairro Tristeza. Recíproco, meus irmãos. A Dona Silvia, nossa família faz parte dessa igreja há 15 anos, que bacana. Neuza, 3 anos e o Douglas 4 anos. O Douglas estudou antes no seminário e ficou conosco. Guilherme, quase 3 anos. Tamires, 3 anos. Simone, mais de 20 anos. Inclusive um abraço para a família Garcia, Jorginho, Simone e toda a sua família. Fico muito feliz pela recuperação de vocês. Então, sintam-se abraçados por nós. A dona Nara diz a alegria da nossa família quando a Daniele estudou no seminário nesses anos. Verdade. Lamentavelmente o seminário não está aberto, quem sabe um dia volta a abrir. Nossos planos para o futuro, se assim Deus nos permitir, é que nós possamos oferecer cursos online, mas isso é conversa para outro dia. Dona Leila, estamos aqui há 15 anos e 8 meses, que bom, Dona Leila, fico feliz. Vamos ver aqui, Fernanda, 21 anos, vamos ver aqui se alguém colocou mais. Dona Gessi, mais de 2 anos e o Jason, 15 anos. Se eu não estou enganado, o ancião aqui da nossa igreja, o Noé da nossa igreja é o Eduardo, que depois ele coloca aí, ou a Fernanda coloca aí, quantos anos faz que o Eduardo está conosco aqui. Então, todos os irmãos que não colocaram a idade que você faz parte da nossa história, por favor, coloque aí. Ou até mesmo, se vocês estão acompanhando os cultos online desde o começo, podem colocar quanto tempo vocês estão conosco, até porque são parte da nossa história. A Jace, ela diz, chegando agora, mas conheço parte dos irmãos há muitos anos, agradeço a Deus por isso, tudo no seu tempo. Sim, Jace, você também faz parte da história da nossa igreja. Opa, eu coloquei o emoji errado aqui, Jace, não estou triste não, tá? Mas eu procuro responder de alguma forma aqui as mensagens. A Vitória, estamos aqui há 1 ano. Vitória, o João e também o irmão Edson. Olha, todos vocês são muito importantes para nós. A Fabiane, lá de Júlio de Castilhos. Comecei a ouvir recente, mas estou adorando. Só gratidão. Obrigado, Fabiane, pela sua companhia conosco também. Já faz parte de nossa família. Todos vocês que nos acompanham mesmo online são parte da história dessa igreja. Toda essa pandemia veio para vários propósitos, e um deles nós podemos conhecer muitos de vocês, ou alguns de vocês que estão conosco aqui de maneira remota, ok? Meus irmãos, a minha esposa me disse que a imagem ela fica um pouco escura, diferentemente daquilo que nós temos também feito de maneira corriqueira, mas a outra câmera ela é para um pouco mais de longe. Eu estou aqui a uma distância de talvez uns 40 centímetros da webcam, então vocês iriam enxergar só o meu nariz aí se fosse utilizar outra câmera. Então vai ficar um pouquinho escuro essas transmissões aqui do meu escritório, ok? Muito bem, ó, a Dani disse que chegou em 2004, estudei por anos
no seminário, ficou afastada por algum tempo, mas voltei ano passado. Amém, Dani. Isso que é importante. O importante é que está conosco e faz parte da nossa história desde 2004. Dona Eida, 7 meses. Que bom, Dona Eida. A senhora também e o seu Pedro, um abraço para vocês. Vamos então, meus queridos, para os nossos avisos e vocês vão colocando aí. Ó, meu tio aqui, ó, forte abraço, pastor sobrinho Wesley. Tio, eu amo muito o senhor, já contei o testemunho do senhor aqui na nossa igreja. Eu louvo muito a Deus por tudo aquilo que ele tem feito na vida do senhor, então não vou ficar rasgando cedo aqui não, mas um abraço aí para o senhor e para toda a família aí no Jardim Isaura. Então vamos lá, meus queridos, para os nossos avisos, vou colocar aqui a tela dividida. E meus irmãos, pela fé, estou dizendo para vocês que pela fé, pretendo que nós estejamos juntos no domingo. Vocês sabem, como eu relatei para vocês, eu testei positivo para a Covid, mas já lhes adianto que hoje, pelo menos, não senti absolutamente nada, espero estar plenamente recuperado e tenho certeza que nós só reabriremos a igreja quando tudo estiver bem, quando tiver o ok dos médicos. Então, a princípio, nossa igreja reabrirá no domingo, mas por favor, fiquem atentos às nossas redes sociais, ok? Também, mesmo que nós não temos ou não tenhamos, né, os cultos presenciais corriqueiros, as transmissões permanecem. Quarta-feira, 20 horas, culto de oração. Domingo de manhã, nosso culto, o culto da manhã, escola dominical. E como hoje à noite, 19 horas, o culto vespertino. Meus queridos irmãos, todos os painéis de perguntas e respostas que nós temos feito têm sido uma bênção. Eu sei que todos aqueles que têm acompanhado são grandemente abençoados. E esse próximo não vai ser diferente. Meu amigo pastor Andreu Monteiro, ali do Ministério Bíblico Ivoti, estará conosco, vai trazer esse desafio acerca do cristão e a depressão. Convido a todos vocês a estarem conosco na sexta-feira, 20 horas. Tem aí o convite na nossa página do Facebook. Se você quiser que eu mande para você pelo WhatsApp, para você poder convidar alguém, eu posso mandar essa mesma figura. Vai ser aqui no Facebook. Depois da transmissão, eu colocarei na íntegra no YouTube, no nosso canal no YouTube, mas ao vivo somente aqui no Facebook. Você pode preparar as suas perguntas, vai ser muito bacana. É um assunto que precisa ser grandemente entendido porque há muita confusão. Então, o cristão e a depressão, nosso querido irmão pastor Andreu Monteiro vai nos trazer este desafio. Muito bem, então, vamos cantar aqui alguns hinos. Olha, a irmã Adriana, 10 anos aqui conosco. Irmão Márcio Vargas, ele diz: minha salvação foi em 98 com a tia Lena. Tenho até hoje anotado na minha Bíblia. Que legal, Márcio. Fico muito contente. Dona Lena, também pastor Daniel e toda a sua família são muito importantes aqui para nós. Eu sabia que o Eduardo era o Noé da nossa igreja aqui, né? O pastor, a Fernanda disse que o Eduardo faz 28 anos que está conosco, né? Quase que ele pegou as chaves aqui da antiga casa com o pastor Roger. Mas olha, meus irmãos, eu tenho 2 vídeos para poder passar para vocês, não hoje, nós vamos passar na semana que vem, que é o nosso tempo especial, dia realmente separado para o aniversário da igreja. Temos vídeos que eu sempre passo para vocês da fundação e também um segundo vídeo que é todas as pessoas que fazem parte da história da nossa igreja, inclusive todos vocês, ok? Então, vamos para o nosso próximo hino, que é o hino que nós temos cantado quarta-feira, domingo de manhã e hoje também, do cantor cristão 18, Amor Sem Igual. Então vamos lá, se porventura você ainda não colocou há quanto tempo você faz parte da história dessa igreja, por favor, pode colocar aí nos comentários que eu lerei, ok? Vamos cantar então o número 18, Amor Sem Igual. Levar para si.
Muito bem, mais um hino que cantamos, e antes de nós cantarmos o nosso último hino, mais algumas mensagens aqui, eu acabei pulando do Lenir Vargas. Comecei faz pouco tempo, estou me sentindo muito feliz. Que bom, ficamos muito contentes pela sua audiência. Também temos aqui o irmão Paulo da Veiga, estamos há 3 anos e fomos muito bem recebidos pela família Batista. Que bom, os irmãos já são parte da nossa história nesses 3 anos. Olha lá, dona Rosângela ganhou do Eduardo. Faz 29 anos que ela faz parte da nossa história. Então, um abraço muito grande para a dona Zanza, lá em Juro de Castilhos, para toda a sua família. E, meus queridos, nós somos grandemente abençoados por todos vocês que são parte desta família, porque além de sermos uma igreja, todos nós somos uma família. Então, todos vocês se considerem como parte desse aniversário. Somos grandemente abençoados por cada um de vocês. Muito bem, meus queridos irmãos. O Márcio disse que, pastor, minha mãe, Lenir Vargas. Então, minha querida irmã Lenir, um abraço para a senhora, tá bom? Fico muito contente que a senhora está conosco também. Tá certo? Meus queridos, vamos para o nosso último hino desta noite. Vou colocar aqui novamente a tela inteira. E nós vamos cantar 578, Sonda-me, ó Deus. Vamos cantar este último hino antes da pregação do nosso querido irmão, pastor Antônio. 578, Sonda-me, ó Deus.
Muito bem, meus queridos e amados irmãos, muito bom cantarmos esses hinos que aquecem os nossos corações. Vários irmãos pediram hinos também hoje pela manhã, eu vi que tiveram hinos que foram pedidos hoje à noite. Cantaremos então no decorrer da semana, nos nossos cultos, ok? Se você quer pedir algum hino, pode ficar à vontade para entrar em contato conosco através das redes sociais. Se porventura você não sabe como entrar em contato pelo WhatsApp, aqui no Facebook, quando você entra aqui na página da nossa igreja, você pode enviar uma mensagem para o WhatsApp. Só procurar ali em cima, perto do título da igreja, né, o título da página Igreja Batista Fundamental no bairro Tristeza, você vai ver ali enviar WhatsApp e vai cair diretamente para mim. Então, se caso você quer que seja enviado algum material que nós temos oferecido, se porventura você quer o áudio dos hinos que nós cantamos hoje, ou até mesmo o convite para as nossas programações, como por exemplo o Cristão e a Depressão, manda uma mensagem para mim e vou ter todo o prazer de enviar para todos vocês, ok? Meus irmãos, eu tentarei na quarta-feira trazer nosso querido pastor Roger e irmã Sharon para estar conosco, conversar talvez por uma chamada de Zoom, mas os irmãos sabem que tudo depende bastante da saúde deles, então vou tentar fazer o possível para que eles possam estar conosco e aí então vamos ter mais um culto especial. Domingo de manhã, pastor Delfino vai pregar para nós e domingo à noite, pastor Daniel Bortoluzzi. Então, todos esses irmãos que são parte da nossa igreja têm também estão fazendo, na verdade, esses desafios para os nossos corações. Também pastor Carlos Reis é parte do nosso ministério. Eu também tentarei conversar com ele para ver se ele consegue mandar uma mensagem para a nossa igreja. Os irmãos estão cientes dos problemas de saúde que ele tem, mas tenho plena convicção que ele sempre ora por nós, sempre estamos em suas orações. Então, vamos ouvir agora pastor Antônio, é pastor lá na Igreja Batista Fundamental em Santa Maria, e ele enviou então a pregação desta noite, e que Deus fale ao seu coração, e depois que ele terminar, eu volto para nós encerrarmos juntos, ok? Então, esteja com o coração aberto para que o Senhor venha e fale com você esta noite. Lembrando, se tivermos algum travamento, por favor, fique aí, porque às vezes acontece isso, ok? Então vamos, sem mais delongas, ouvir o que o pastor Antônio tem para nos falar. Boa noite, meus amados irmãos em Cristo e amigos que estão acompanhando a transmissão desse culto esse transmitido pela Igreja Batista Fundamental do bairro Tristeza. É motivo de grande alegria para nós, nos sentimos muito honrados pelo convite que nos fora estendido pelo pastor Wesley, pastor muito querido, nosso amigo de muitos anos. Nós sempre que lembramos, nós estamos orando pela sua família, família preciosa. Nós oramos pela irmã Tati, pela Esther, pela Aninha, e somos muito gratos em ver e contemplar tudo aquilo que o Senhor tem feito através da sua graça, bondade e misericórdia. É lógico que eu gostaria muito, nesse período da conferência em celebração ao 32º aniversário da igreja, poder estar presente aí representando a igreja aqui de Santa Maria, junto com alguns irmãos, como nós fizemos outrora em outros momentos, chegando aí no período de intercâmbio, no sábado, compartilhando o mesmo espaço físico, podendo dar aquele abraço que normalmente muito comum entre os gaúchos, né? O abraço chamado quebra-costela, poder apertar a mão e orar junto, apresentar um especial, e seria uma grande bênção para nós. Dada a circunstância, o motivo e o período que nós estamos vivendo, isso não é possível, né? Mas aprove a Deus aqui permitir, possibilitar que nós nos aproximássemos através de gravações e transmissões online ou cultos gravados e poder celebrar junto, nos alegrar junto com nossos irmãos. O Salmo 126, verso 2 disse: grandes coisas o Senhor fez por nós, pelas quais nós estamos alegres. É motivo de muita alegria para nós podermos contemplar e observar e ver tudo que Deus tem feito através desse precioso ministério.
Então, uma alegria para nós poder compartilhar hoje à noite uma mensagem com os irmãos. E eu gostaria de me apresentar, né? Eu sei que alguns já me conhecem, nos conhecem, outros não. Nós sabemos aí que quando um culto é colocado na internet, ele não tem limite, né? Ele chega em todos os lugares do mundo. Eu sou o pastor Antônio, a minha esposa chama-se Lisiane, nós estamos próximos de comemorar 27 anos de casamento. E desse casamento aí, Deus encheu nossa aljava, né? Na verdade, nós tivemos um casal de filhos, o pastor Felipe, e ele é casado com a irmã Andriele. E ela está grávida, né? Esperando uma nenenzinha, Raquel, que em outubro agora ela vai nascer. E eu vou entrar, eu e minha esposa, aí para aquele clube, né? O clube tão esperado, o clube seleto, que é o Clube dos Avós. E também a minha filha Litiane, eu tenho uma filha que casou com o irmão Maurício e ambos, pela graça e misericórdia de Deus, têm servido o Senhor. Então nos regozijamos muito, é um motivo de muita alegria para nós. Eu estou pastoreando aqui a Igreja Batista Fundamental de Santa Maria, localizado na Rua Paraná, no bairro Parque Pinheiro Machado, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Cidade de Santa Maria é conhecida, né, como coração do estado, os gaúchos bem conhecem, outros irmãos de outros estados aí talvez não tenham essa informação. E é uma cidade que tem um grupo flutuante muito grande, né, pois é o segundo maior contingente militar do Brasil. E nós temos aqui uma universidade e muitas faculdades aqui em Santa Maria também. Então, por isso tem esse grupo flutuante, né? Também ficou conhecido, infelizmente, aí, por uma grande tragédia, onde muitas vidas foram ceifadas na Boate Kiss. E muitas famílias aí tiveram suas perdas, né? Então, nossa oração é que Deus tenha confortado cada família. Nós tentamos nos fazer presente naquele momento. E nossa oração também é que muitas pessoas nessa situação aí possam ter se refugiado em Deus e confiado o seu coração, depositado totalmente, completamente a sua confiança no soberano Deus, entendendo da sua necessidade e sabendo da brevidade da vida também. Então, meus amados irmãos, aqui nós estamos com muita gratidão, porque nossa ligação com a Igreja Batista Fundamental do bairro Tristeza, em Porto Alegre, já vem de mais de 2 décadas, porque lá começou a nossa vida, a nossa história espiritual. Mas aqui, em primeiro momento, aqui eu gostaria de externar mais uma vez a minha gratidão, pois a Igreja Batista Fundamental do bairro Tristeza, em Porto Alegre, tem sido para nós uma igreja de referência, pois ela tem se dedicado muito aí na área missionária, pois aí de muitos anos tem cooperado, ajudado e sendo um lugar de receptividade também, de recepção, onde os missionários que aqui chegam, alguns deles aí têm a Igreja da Tristeza aí como um ponto de referência, onde chegando com as suas agendas, eles acabam chegando ali e ficaram hospedados ali no antigo prédio do seminário, posteriormente saindo para o campo, para conhecer um campo que está branco para a colheita, né? Os campos estão brancos para a colheita, para a ceifa, e há muitos lugares ainda que não tem nenhuma igreja batista fundamentalista ou bíblica no nosso estado. Então, um campo muito fértil, onde muitos veem dificuldade, outros veem aí oportunidades, né? São grandes as oportunidades. Fato é esse, que nós acompanhamos na conferência Gaúchos para Cristo. Os desafios são grandes, né? O campo missionário aqui é muito grande. E a Igreja Batista Fundamental de Porto Alegre tem se mostrado, dentre outras irmãs, outras igrejas irmãs lá da mesma fé, em Porto Alegre, tem mostrado um compromisso muito sério na área aí de missões e na área de evangelismo também, né? Nós temos um grande desafio aqui no estado do Rio Grande do Sul, e tem um ministério chamado Gaúchos para Cristo, onde todas as igrejas aí da mesma fé têm apoiado. Eu até trouxe aqui uma sacolinha, né, que muitos conhecem, essas sacolinhas aqui, fora do período da pandemia. Nós participamos de muitas feiras agropecuárias, e onde nós entregamos não só essas feiras, né, mas sempre que tem oportunidade nas praças,
nos lugares que nós temos oportunidades, a gente aproveita entregando folhetos evangelísticos. E ali também tem o nosso site, Gaúchos para Cristo, onde as pessoas têm acesso ao material, posição de fé, material evangelístico, e eles têm o endereço das nossas igrejas. Também a Igreja Batista Fundamental do bairro Tristeza, em Porto Alegre, tem se mostrado uma igreja que investe muito, tem investido muito na área de ensino, né? Na área da didática, o material que eles têm colocado disponíveis aí nas mídias sociais. Muitas mensagens gravadas em um longo tempo já aí estão disponíveis ao acesso a todas as pessoas que podem usar desse material. É lógico que entrando em contato com a direção da igreja, eu acredito que não teria problema de fazer o download e poder gravar aí, quem sabe, num pendrive, num cartão de memória e compartilhar com alguém que não tem acesso a uma internet. A gente pensa que todas as pessoas hoje em dia têm internet, né? Mas isso não acontece. Tem pessoas que acabam até tendo certa dificuldade de poder acompanhar porque não tem um celular aí com capacidade, né, de receber esse sinal. Outra coisa, a gente sabe que todo o esforço dos pastores e da liderança da igreja é de preparar um material de qualidade também. Os pastores estão vivendo nesse período pandêmico, de pandemia aí, ajustando-se, ou seja, trabalhando com a tecnologia que outrora eles não trabalhavam. A dificuldade muitas vezes chegar diante de uma câmera e poder gravar um material sem ter o feedback, o retorno do olhar ali dos irmãos em Cristo que estão acompanhando, sem estar compartilhando o mesmo espaço físico. Mas muitos pastores eles estão aprendendo, né? E eu creio que com o tempo também aí eles vão continuar gravando, porque sai das paredes da igreja e acaba chegando em outros lugares que outrora não era possível, né? Então nós estamos nos adaptando, muitos tiveram que vencer a vergonha e preparar o material. Nós sabemos que em alguns lugares a internet ela também não é muito boa, o sinal, mas aí, graças a Deus, aí nós temos acompanhado o esforço de cada pastor, cada líder, para poder manter o povo alimentado, porque muitos lugares aqui no Rio Grande do Sul ainda estão com bandeira vermelha, sem poder estar na igreja num culto presencial. Mas aí os pastores têm colocado disponível, né, não só o material para adulto, também como material para crianças, como nós estamos acompanhando. Então, meus amados, é uma grande bênção ter vocês hoje à noite aí, dedicando esse tempo diante do celular aí para poder acompanhar o nosso culto de hoje à noite. E eu gostaria de orar para nós darmos continuidade aqui ao nosso tempo. Vamos orar. Bondoso Deus, eu te agradeço, Senhor, pelos 32º aniversário da história da Igreja Batista Fundamental de Porto Alegre. Eu sei que tem sido anos de grandes desafios, mas através da tua graça e misericórdia, o Senhor tem sustentado o teu servo, Senhor. Nós vemos a igreja crescendo para a tua honra e a tua glória, que o Senhor continue dando sabedoria a todos os membros que lá congregam, também ao pastor Wesley como um líder, os seus cooperadores, Senhor, que o Senhor esteja na direção desse tempo aqui, nos dê sabedoria, Senhor, que nós venhamos nos esconder e realmente é o Senhor que cresce, Senhor, e merece toda a honra e toda a glória. Damos graças por tudo, no nome de Cristo Jesus. Dando continuidade aqui, logo após a nossa oração, eu queria, em poucas palavras, de uma maneira bem resumida, poder compartilhar com meus irmãos, em razão aí na celebração do 32º aniversário da Igreja Batista Fundamental do bairro Tristeza, em Porto Alegre, compartilhar com meus irmãos e amigos, que por sua vez alguns talvez não conheçam nossa ligação, nossa história com a igreja, e aqui, com finalidade de registro também, para a historicidade da igreja, é bom a gente ter um material assim, né? No ano de 95, na igreja do bairro Tristeza, em Porto Alegre, a congregação estava nos seus primeiros anos e lá congregava o pastor Daniel Bortoluzzi. Na época ele não era pastor ainda, era membro da igreja, ele e sua esposa, a tia Helena. Ela é a irmã do meu pai, o meu pai já com o Senhor. Então eu estava próximo do Dia das Mães e eles viriam a Santa Maria, porque eles são natural daqui.
E o pastor Roger, encorajado por outro pastor que na ocasião estava lá visitando ele, o pastor Terço, encorajou ele a descer com as suas ovelhas para Santa Maria, porque a maioria dos membros eram daqui, né, da cidade de Santa Maria, e estavam morando lá em Porto Alegre. O pastor Roger resolveu, ele e a sua esposa, a irmã Sharon, descer junto com o seu rebanho. Chegando aqui, o pastor Daniel falou com a minha mãe, nós todos católicos, falou com a minha mãe e perguntou se ela aceitaria um culto em casa, um culto doméstico, porque eles passariam uns dias aqui em Santa Maria e gostariam de aproveitar esse tempo, né, evangelizando e falando das boas novas de Jesus Cristo. A minha mãe prontamente aceitou, porque ela tem uma característica dela, né, até hoje ela é muito hospitaleira, muito carinhosa. Ela e meu pai aceitaram, só que a casa da minha mãe estava em construção e a própria região onde ela estava não tinha uma infraestrutura ainda, então não tinha nem água encanada, nem luz elétrica. A minha mãe convidou alguns vizinhos, talvez nós pensamos que talvez não viria muitas pessoas, mas para nossa surpresa, Deus lá, na sua perfeita vontade, né, nos surpreendeu. Quando nós chegamos no culto à noite, tinha 54 pessoas. Então, primeiro culto, um culto na casa da minha mãe, estava cheio, não tinha mais espaço. E o culto lá foi realizado com luz de lampião. Aqui, quem tem mais de 40 anos, que nem eu, próximo dos 50, e sabe que antigamente as pessoas usavam muito, né, faziam muito uso do lampião. Esse já era um lampião mais moderno, aquele a gás, né, mas a gente já usou aquele com querosene também. Então, o pastor Daniel fez a regência dos hinos, o pastor Roger pregou, e a noite foi uma noite de salvação, né? Uma bênção para nós ficamos muito alegres, um registro, nós lembramos com muita emoção. 9 pessoas entregaram a vida para Jesus, foram convencidos da sua necessidade e nasceram de novo. Eu e a minha esposa estávamos presentes, mas com o coração muito duro, nós não tomamos nenhuma decisão. E o pastor Roger retornou a Porto Alegre, né? Ele, o pastor Daniel, a tia Helena, mas imagina aí, o pensamento dele não saía daquela situação, daquela noite, né, onde as pessoas tomaram uma decisão. Ele ficou muito animado e propôs no seu coração retornar a Santa Maria, programou uma viagem 15 dias após. 15 dias após, ele estava em Santa Maria no dia 29 de maio de 1995 e o Evangelho nos foi apresentado, o Espírito Santo nos convenceu e eu e minha esposa tomamos a maior e mais importante decisão da nossa vida, né? Nós sabemos que quem faz a obra é o Espírito Santo e nós sabemos que ali a justiça de Deus nos foi aplicada. Nós sabemos que somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, né? E nós nascemos de novo, nos tornamos ser uma nova criatura naquele dia. Então, o pastor Roger voltou para Porto Alegre, retornou a Porto Alegre, porque lá tinha igreja, tinha os cultos, e ele estava em construção também. E aqui nós ficamos sem ter um pastor, alguém que desse os primeiros passos da fé, ou seja, fizesse um discipulado. O meu irmão Sandro, que é mais novo do que eu, ele foi convidado para trabalhar lá em Porto Alegre, trabalhou com o meu tio, depois ele foi fazer uma casa para o pastor Daniel, e posteriormente ele foi trabalhar na igreja também, na construção da igreja. Ele ficou cuidando lá no período que o pastor Michael Ring estava nos Estados Unidos, cuidando da igreja, e me convidou para passar uns dias. Eu fui a Porto Alegre, comecei a congregar lá nos cultos, com a igreja, indo nos cultos, e logo Deus confirmou o meu chamado, porque já existia um Instituto Bíblico em Porto Alegre, esse instituto que era uma extensão do Seminário Batista Regular do Sul de Curitiba. Lá nós estudamos por 4 anos e nós fizemos ainda um acréscimo de material, né, exigido, e a nossa formatura foi no ano de 2001, lá no Seminário Batista Regular do Sul. Foi uma alegria para todos nós. O pastor Carlos, meu cunhado, formou-se também no mesmo período. E enquanto nós estávamos estudando já no Instituto Bíblico, quando chegava no final de semana, nós descia a Santa Maria já, como tarefa, né, na prática, nós vínhamos para cá e evangelizávamos no sábado, no domingo a gente pregava. Então,
Muitas vezes eu preguei só para minha esposa, fiz a regência só para ela. Eu sei que essa experiência aí muitos pastores já tiveram, né? O início sempre é muito difícil. Então nós convidávamos, entregávamos folhetinho, ia de porta em porta, as pessoas falavam que chegariam, nós abria a igreja e ela no primeiro banco lá, eu fazia regência e pregava para ela. Quando era na segunda-feira nós retornávamos para Porto Alegre. Então a alegria que nós temos, a gratidão que nós temos em relação à Igreja Batista Fundamental do bairro Tristeza em Porto Alegre, porque foi uma igreja fundadora, uma igreja apoiadora, que andou lado a lado conosco. Então nós nutrimos um carinho muito grande por esse ministério, porque não foi só aqui em Santa Maria, né? Ela apoiou o ministério em Júlio de Castilha, apoiou o ministério em São Cepé e outras igrejas lá na grande metrópole, na grande Porto Alegre. Para nós é uma grande bênção ver a visão que essa igreja tem e que continua, que perdura na liderança da igreja. Então nós continuamos aí com uma amizade muito estreita, orando e nos alegrando, vendo tudo aquilo que Deus tem feito através dos nossos irmãos em Cristo. Então, uma bênção para nós, eu deixo esse registro aqui como testemunho de uma forma bem resumida, mas para que os irmãos possam entender qual a nossa ligação aí com a Igreja Batista Fundamental do bairro Tristeza em Porto Alegre. A nossa mensagem, a mensagem que irei compartilhar com meus amados irmãos e amigos que estão acompanhando, traz como título a importância da igreja local. Nós poderíamos usar aí duas frases, né, na composição do tema, que poderia ser na forma afirmativa, a importância da igreja local, sendo ela realmente importante, e também da forma interrogativa, né? Qual a importância da igreja local em nossas vidas? Eu acredito que o período em que estamos vivendo, essa frase aí, esse questionamento é muito adequado, porque é um período onde nós estamos com restrições de chegar no culto, é um período onde nós estamos refletindo muito, né? Sobre a falta que nos faz estar lá com nossos irmãos em Cristo, compartilhando o mesmo espaço, podendo orar junto, orar uns pelos outros, admoestar-nos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros. E algumas cidades aí no Rio Grande do Sul estão em bandeira vermelha, eles tiveram oportunidade de voltar poucos dias somente e retornaram novamente para a bandeira vermelha. Então as restrições dos cultos presenciais ainda permanecem, né? Aprove a Deus que aqui em Santa Maria nós ficamos muito pouco tempo sem o culto presencial. Nós estamos aqui na bandeira laranja e graças a Deus, pela graça, bondade dele, está tudo controlado, vamos dizer assim, né? A doença aqui ela não está crescendo numa velocidade que traria uma consequência pior no sentido aí das restrições dos cultos presenciais. Então eu gostaria de ler um versículo com meus irmãos agora, talvez tenha alguns sons aí, alguns barulhos, então nós estamos numa região aqui na minha casa e a região fica um lugar que tem muito movimento e aí não inibe todo o som, né? Então às vezes tem barulho de um carro, às vezes um cachorro latindo aí fora, mas isso aí faz parte, vamos dizer assim, parte da sonoplastia aí do fundo, no ambiente. Nós estamos gravando aqui, né, esse culto, mas nós estamos tentando fazer o melhor aqui dentro das nossas condições. Então, eu gostaria que os irmãos pudessem me acompanhar na leitura da Palavra de Deus, ter esses versículos como versículo tema. Lógico, nós vamos usar outro, desde que nós vamos usar esse tema, não vai ser uma mensagem expositiva, nós vamos abordar assuntos e eu vou tratar aí sobre pesquisa que está sendo feita justamente por esse período aí, né? Como diz o meu nobre pastor e amigo pastor Wesley, ele disse que esse período tem revelado quem são fiéis realmente. Eu faço coro aí com a frase dele. Eu gostaria, convido os irmãos aí que tem uma Bíblia, pudesse abrir conosco, fica na carta aos Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Então, os irmãos podem abrir, por gentileza, aí, para nós fazermos a leitura juntos, né? E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns,
antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10, verso 24 a 25. É lógico que esse período aí tem nos ensinado coisas novas, porque nós nunca tivemos, eu com 45 anos, eu nunca tinha vivenciado momentos como esse, momentos onde nós estamos com restrições de chegar num culto. E aí, olhando para os meus irmãos em Cristo, as igrejas ao redor, que em suas cidades, ainda que a restrição permanece, não podendo chegar no culto para cultuar o Senhor, chegar lá na igreja, chegar lá com os irmãos em Cristo, impedidos até de apertar a mão. Agora o contato, é pelo cotovelo, sem poder apertar a mão, usando máscara, sem poder vir o sorriso. Já disse o sábio que agora nós estamos aprendendo a sorrir com os olhos, porque a nossa face agora com essa máscara nos impede muitas vezes de expressar ou mostrar a nossa alegria. Então, esse período aí tem revelado muita coisa boa, porque muitos irmãos aí têm tido um tempo maior com a sua família. O líder espiritual da casa, ou seja, o sacerdote da casa, está tendo a possibilidade de fazer muitos cultos domésticos, de conhecer melhor os seus filhos, a esposa. Eu sei que muitos não pararam de trabalhar, isso, a necessidade de manter o sustento da casa, o cuidado da casa. E alguns trabalham na linha de frente aí, precisam, um trabalho essencial, precisam estar aí ativos. Mas a gente sabe que em dado momento quase todos aí tiveram aí o seu horário de trabalho, na grande maioria, reduzido, e passaram a ter mais tempo, aprender a conhecer mais a sua família, e tiveram oportunidades que antigamente não tinham. De poder fazer um culto com maior regularidade, o culto doméstico, poder ler mais vezes a Bíblia com a sua família, dedicar mais tempo de oração, tendo muito material disponível, aí, mensagens, cultos, apresentação de trabalho missionário, material para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, podendo acompanhar aí através das mídias sociais. Então foi um momento novo, mas se bem absorvido, e bem compreendido e bem aproveitado, eu acredito que foi tem sido um tempo muito edificante para quem está sabendo lidar com essa situação. Por outro lado, nós vemos aí que tem mostrado e declarado, ou cristalizado, situações que já eram do nosso conhecimento, mas que se evidenciaram muito mais, foram potencializadas nesse período aí pandêmico, ou seja, o período da pandemia, onde a doença, o Covid-19 está aí, onde muitas pessoas fizeram-se valer desse período para abandonarem ou pelo menos negligenciarem a sua vida para com o Senhor, Então, nós sabemos aí que em décadas passadas as pesquisas sempre falaram sobre grupos distintos de pessoas que eram os que não estavam mais em igreja nenhuma, outros dizem que estavam desviados, esse grupo, que é intitulado aí, os desviados, que até apareciam nas pesquisas do IBGE, mas no ano de 2002 a 2009 teve um grupo que já existia, sempre coexistiu com a igreja, que é um grupo aí que apareceu muito na pesquisa do IBGE e também apareceu, eu digo muito porque apareceu em outras pesquisas também, até mesmo do Instituto Shed, que fez uma pesquisa que é chamado o grupo dos desigrejados, Então esse grupo aí outrora não aparecia, mas é um grupo de pessoas que está em franco crescimento, não só aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos, na Europa, um berço evangélico que está crescendo muito. Aqueles desinstitucionalizados, que não pertencem a nenhuma instituição, e eles advogam para si que não precisa mais estar em nenhum lugar,
onde é um prédio, reunir-se com pessoas, e esse grupo aí está em franco crescimento. Eu gostaria aqui de dedicar alguns minutos para nós meditarmos sobre esse grupo que cresce lá fora, que está crescendo aqui, e com o período da pandemia ele potencializou. Então eu vou ler aqui uma nota para os irmãos, uma notícia aqui escrita por uma pessoa que fez uma grande pesquisa, e essa pesquisa aqui já é defendida como uma tese aí de doutorado e mestrado por muitos teólogos brasileiros, né? Esse tema aí dos chamados desigrejados, que não pertencem a nenhuma instituição mais, não frequentam nem mais um lugar, ou seja, é um termo que é bem usado hoje, que eles advogam para si também, né? Que é correr uma carreira solo. Eles são chamados os cristãos nominais, e nos entristece muito ver essa situação. E eu gostaria de compartilhar algumas palavras aqui, essa leitura, esse estudo que foi levantado, e depois nós vamos continuar compartilhando da palavra do nosso Deus como estímulo, como encorajamento, como exortação para todos nós, tá ok? Eu vou pegar o material aqui e gostaria que os irmãos acompanhassem uma pesquisa intitulada como Nihilismo Eclesiásticos, é uma análise do movimento dos desigrejados aqui no Brasil. Tá? Então, quem encabeçou esse estudo aí, essa pesquisa, além do IBGE e também do Instituto SHED, também tem o professor Campos Júnior, né? Então eu quero aqui fazer justiça aí a nota, mas diz assim: no ano de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou os dados censitários de uma ampla análise desenvolvida pelo POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, onde, entre outros temas, avaliou a performance da religiosidade do brasileiro. Na pesquisa foi apontada que, em termos de identidade religiosa, o grupo que mais cresceu foi dos que se declararam sem religião, aquele que eu comentei anteriormente aí, né? Aqueles sem religião, e também tem outro grupo chamado os desviados. Algo surpreendente no Brasil, que sempre se orgulhou de ser o maior país cristão, né? E dentre eles aí os católicos e evangélicos. Nós sabemos aí também tem os cristãos que nós mencionamos, os cristãos nominais, né? Nós sabemos que os evangélicos são muitos, mas aqueles que têm a convicção e a certeza da salvação e do evangelho bíblico mesmo, nós sabemos que não são muitos, né? Então diz assim: além disso, por outro lado, foi divulgado que muito chamou a atenção foi a identificação de um ator social até bem pouco tempo inexistente no extrato religioso em nosso território, o evangélico nominal, isto é, sem vínculo eclesiástico, ou como ficou conhecido como termo desigrejados. De acordo com o IBGE, já são mais de 4 milhões de evangélicos em tal situação. São cristãos identificados com doutrinas fundamentais, da nossa própria igreja também, né? Dentre muitas outras, que confessam, né, a Cristo como Salvador, nascimento virginal, a morte expiatória, creem na ressurreição, na segunda vinda de Cristo, na vida eterna dos fiéis, dos salvos, celebram a ceia, foram batizados, mas que recusam a congregar, pois não acreditam mais na necessidade e relevância da igreja institucional. Eu vou pular um pouquinho aqui para não ficar longo, né, para nós retornarmos aqui para a nossa mensagem. Diz assim: assim que os dados foram divulgados, uma série de reportagens, livros e sites começou a circular tentando entender o fenômeno. A revista Cristianismo Hoje, prestigiada publicação cristã e do braço brasileiro, e a Christianity Today, publicou 2 matérias sobre o assunto. Até aí, nada surpreendente, visto ser natural que um periódico cristão de linha protestante repercutisse um assunto que atinge em cheio a realidade eclesiástica do Brasil. Entretanto, as revistas Isto É e Época, esta última de responsabilidade das organizações Globo, e também o importante jornal da Folha de São Paulo, publicaram as matérias sobre o assunto, evidenciando a importância do movimento para a compreensão do fenômeno religioso brasileiro. Editoras cristãs também entraram em cena, propondo reflexões sobre a tendência, e como não podia ser diferente, em tempos virtuais, sites, blogs também resolveram contribuir ou tumultuar o debate.
aqui a pesquisa ela vai citar nomes de estudiosos, pastores e teólogos brasileiros que já trazem como tema e debate isso há algum tempo já, né? Desde o que período ali iniciou-se em 2002, como eu falei, até 2009, sobre esse novo grupo, né? O grupo dos desigrejados, o chamado niilismo eclesiástico, aqueles que advogam para si uma carreira solo, não preciso mais estar numa instituição ligado, não preciso mais estar indo a um prédio, reunindo com pessoas. Bom, eu abro um parênteses aqui para nós explicarmos algo que já foi explicado muitas vezes e eu acredito que é do conhecimento de todos os irmãos, mas aqui a ocasião aqui requer que a gente fale um pouquinho sobre esses dois pontos, né? O que muitas vezes nós somos acusados é que a igreja, lá, o prédio em si, o local geográfico, nós intitulamos como igreja. E aí, da nossa parte, teria uma idolatria, uma adoração àquele espaço físico, ou seja, o prédio, a janela, o telhado, o piso. Não, nós entendemos claramente que a igreja não é o prédio. A igreja não é o prédio. Nós temos lá no diálogo de Jesus com Pedro, no livro de Mateus capítulo 16, verso 16, onde ele diz, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nós sabemos que quem é o fundador e quem é o dono da igreja é Jesus Cristo. E a igreja, a eclésia, ou seja, a Assembleia dos Santos, aqueles que foram tirados do mundo, tirados para fora, e aqueles salvos que compõem a igreja de Cristo, que Jesus é o fundador, e ele é a pedra angular, como Pedro traz no capítulo 2, ele é a pedra angular, ele é a pedra que foi rejeitada, ele é a pedra de esquina, e a igreja não é o prédio. Ninguém vai enganado num prédio, indo para um lugar e adorar aquele lugar. Nós estamos lá reunidos. Como a carta de Hebreus diz, nós estamos ali para nos admoestar uns aos outros, ajudar-nos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, termos comunhão. É um lugar de excelência de ensino. Nós temos classes dominicais para as crianças. Nós temos classes dominicais, até no berçário, nós temos berçário, classes dominicais para os jovens, para as senhoras, para os homens. Em muitas igrejas, algumas não têm essa divisão por causa do espaço físico, mas lá nós estamos tentando ensinar. É um lugar onde nós vamos nos admoestar uns aos outros. Nós somos estimulados a viver como MacArthur fala. John MacArthur fala que quando nós estamos num lugar reunidos como igreja, há um estímulo para não viver uma vida no pecado. Então nós entendemos claramente, a igreja não é o prédio. É lógico que nós temos um apreço pelo lugar, no sentido em que nós nos reunimos com nossos irmãos e cada vez que a gente lembra, como eu estou aqui lembrando da igreja do bairro Tristeza em Porto Alegre, grandes alegrias, grandes momentos. Eu tive o privilégio de participar da evangelização nos bairros, que em torno da igreja ali. Eu tive a oportunidade de trabalhar na construção da igreja, nos primeiros pilares que foram içados. Lá saíram de dentro da casa, e aquela igreja lá grande, né, tem vários pavimentos. Tive o privilégio de participar na limpeza da igreja, saindo para conferências em outros lugares, para evangelização, tanto individual, de porta em porta, como em massa, na distribuição das sacolas, dos folhetinhos, entregando o João e Romanos. Então nós entendemos claramente, sem dúvida nenhuma, essa pesquisa aqui aponta para esse número de pessoas que estão crescendo, que são os desigrejados, onde, como nós já falamos aqui, advogam para si, eles querem viver um jeito solitário, longe do corpo, longe da comunhão de Cristo, porque eles apontam dizendo que compartilhar o mesmo espaço físico é uma maneira de adoração prédio. Não é, irmãos, não é, não é. Nós estamos lá, nós temos o reto entendimento e a consciência que a igreja não é o prédio. Nós estamos lá reunidos como corpo de Cristo, como assim a eclésia ou eclesia, reunidos para adorar o nosso Deus, para cantarmos juntos, para ouvir a exposição, a pregação da palavra, para testemunhar. E também a igreja não é o indivíduo. Quando nós advogamos para nós que a gente quer viver uma vida solitária, que a gente é a igreja, não. A igreja é o grupo reunido, não o indivíduo solitário. Então nós não somos a igreja.
vez por vez, quando nós viajamos ou estamos representando a igreja é uma coisa, quando nós saímos, fomos enviados para algum lugar pela nossa igreja para poder visitar outros lugares, mas sempre que a Bíblia fez referência à igreja, era um grupo de pessoas e não era o indivíduo. Então fica muito claro para nós, muito evidente, que a igreja não é o prédio e a igreja também não é o indivíduo. Amém? É para nós entendermos isso. Essa pesquisa aponta sobre esse grupo que surge, que tem aliciado muitas pessoas com essa ideia, que eles querem viver sozinho, não precisa mais do prédio, e como esse período da pandemia aí tem potencializado, né, esse movimento chamado niilismo eclesiástico, independência, declaração da autoindependência, não preciso estar mais no corpo, não preciso mais estar, claro que no corpo de Cristo uma pessoa salva lá, ela é salva, né, mas no corpo ativo. E aí o próprio Spurgeon fala que um tijolo fora da edificação solto, ele torna de ser um tijolo inútil, né? Ele cumpre o seu papel quando está lá ativo na obra e no útil, ajudando, dando nossa contribuição no ministério, na igreja local na qual nós congregamos. Como foi visto já anteriormente aqui, no estudo que nós estamos compartilhando com nossos amados irmãos, eu mencionei aqui a importância da igreja local do bairro Tristeza em Porto Alegre, tudo aquilo que ela representa no nosso estado, a visão dela, a dedicação dela no treinamento, né, e também o amor que ela tem pelas almas, evangelizando os perdidos, cumprindo aí o grande ide do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho um livro como sugestão para os irmãos aí que fala sobre o ministério pastoral, e dentro do ministério pastoral ele fala sobre a importância da igreja local. Então o conteúdo do livro aborda alguns temas que estão muito ligados àquilo que nós estamos compartilhando com os nossos irmãos, né? E diz assim: a igreja é a única instituição que o nosso Senhor prometeu edificar e abençoar. Mateus 16, o verso certo, o verso 18. A igreja é o lugar da reunião dos verdadeiros adoradores. Filipenses 3:3. Ponto 13 diz: a igreja é a assembleia mais preciosa sobre a terra, uma vez que Cristo a adquiriu com seu próprio sangue. Ponto 4, a igreja é a expressão terrena da realidade celestial. Mateus 6:10 e Mateus 18:18. Quinto, a igreja por fim triunfará tanto no âmbito universal como no local. Mateus 16:18 e Filipenses 1:6. A igreja, ponto 6, a igreja é a esfera de comunhão espiritual, Hebreus 10, 22 a 25 e 1 João, capítulo 1, versículo 3, capítulo 6, verso 7. Ponto 7, a igreja é quem proclama e protege a verdade divina, 1 Timóteo 3, 15, Tito 2, 1 e 15. Ponto 8, a igreja é o lugar principal de edificação e crescimento espiritual, Atos 10, 32, Efésios 4, 11 e 16. Ponto 9, a igreja é a plataforma de lançamento para a evangelização do mundo, Marcos 16, 15, Tito 2, 11. 10, a igreja é o ambiente em que se desenvolve e amadurece uma liderança espiritual forte, 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. Então fica como uma sugestão para os irmãos adquirir o livro e poder fazer a leitura. Eu dei os endereços para os irmãos aqui, os irmãos podem depois acompanhar na sua Bíblia, né? Confirmar cada texto aqui sugerido para os irmãos. Então, quando nós começamos a pensar sobre a ideia da pandemia, o que causou, a gente pensa que essa doença estava longe, que nunca chegaria até nós, até o ponto que ela chegou, né? Está aí muito próximo, já alguns irmãos aí acabaram sendo infectados pelo vírus, né? E agora muito próximo da gente também. A mesma coisa quando nós falamos aí sobre os desigrejados, né? Parece uma ideia, parece um acontecimento muito longe de nós, mas não é. Quando nós decidimos fazer uma pesquisa e perguntar a relevância da igreja local, dos cultos, de estar no culto, a gente fica surpreendido às vezes com algumas respostas, né? Então esse problema é mais perto do que nós imaginamos. Então, eu quando começo a pensar sobre os cultos, sobre
os acontecimentos dos últimos anos da nossa igreja, me alegra muito ver tudo que Deus já fez e que Deus tem feito através da história da igreja. Quando eu olho para os pequenininhos lá cantando e vejo que os seus pais, eu conheci eles muito pequenininhos também, alguns deles eu fui com os pais no hospital para que eles nascessem, né? E hoje eles já cresceram, casaram, pude fazer o casamento deles e agora eles estão lá embalando os bebês, a próxima geração já está ali. Eu recebo o vídeo de algumas crianças, eles decorando versículo, eles orando, estudando a Bíblia com seus pais, nos alegra muito. Então a importância da igreja local no treinamento, na edificação, no crescimento espiritual dos nossos filhos. Quando eu vejo os casais chegando na igreja, o homem sendo o sacerdote do lar, chegando na igreja com a sua esposa, lá sua esposa encontrando pessoas da mesma fé, os jovens tendo a comunhão, os jovens que constantemente são bombardeados por todo tipo de lixo, sujeira que o mundo tem oferecido muito maior, em maior intensidade do que quando nós éramos jovens. Tudo está ao alcance deles, fácil acesso, e eles têm aí que tomar uma decisão, uma posição bem bíblica para dizer não, que o Espírito Santo tem os guiado para que eles evitem esse caminho, né, o caminho da escuridão. Então, meus amados, a situação dos desigrejados, de estar longe, distante, ou não frequentando mais, ou não querendo mais um compromisso sério, é muito mais real do que nós imaginamos. E quando nós começamos a celebrar anos da igreja, nós começamos a planejar os próximos anos. Como vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, pós-pandemia, e se Jesus, nós cremos na iminente volta de Cristo, ele pode voltar a qualquer momento, mas se demora 4, 5 anos, 6 anos, 10 anos, como ele vai nos achar, como vai ser os nossos próximos anos, como eu me vejo daqui 5 anos, como eu falei no início lá, a frase não só num contexto afirmativo, mas também onde nós somos questionados, interrogativo, quando nós somos questionados, qual a importância da igreja local na minha vida? Quando se vai no culto de quarta à noite, no culto de oração, não vai no domingo de manhã, quando vai domingo de manhã, não vai domingo à noite, isso não é igregismo. Torna de ser uma religião quando eu vou eventualmente, só para que eu não tenha esse peso na minha consciência, mas quando é uma alegria no meu coração, quando eu estou muito animado para ir, aí sim, nós estamos lá não porque a igreja é o prédio, mas porque nós somos lá sendo igreja junto com nossos irmãos em Cristo. Aí sim, a Assembleia dos Santos. Eu lembro lá em Porto Alegre, ainda no bairro Ponta Grossa, nós indo na parte da manhã, caminhando, acho que distava mais ou menos 2,5, 3 quilômetros da igreja à minha casa, nós indo lá num sítio, nós íamos até a igreja pela estrada de chão, eu, o meu filho, a minha esposa, minha mãe, o pessoal que estava lá na época, e nós chegávamos na igreja lá bem animado, para as crianças aprenderem a escola dominical, decorar versículo, poder pintar, aprender as histórias bíblicas, os jovens aprendendo, nós tendo discipulado, ensino bíblico, alegria que nós tínhamos em chegar lá, e nós temos e mantemos a alegria. Quando eu chego no culto lá e vejo as famílias chegando, meu coração se alegra. Os homens mostrando à sua família a importância de se estar na igreja local com seus filhos, para a edificação da família. Uma bênção para nós, quando nós vemos aí esse compromisso sério. Então, meus amados, como vai ser os próximos anos? A pergunta é para nós fazermos individualmente. Qual a importância da igreja local para mim? Eu estou indo na igreja lá ou estou sendo empurrado, arrastado? Eu quero estar lá para que eu possa crescer espiritualmente, que eu possa aprender, é um lugar onde eu possa ser treinado, um lugar que eu possa aprender, um lugar onde ali, capitaneado por Cristo, nós saímos para outros lugares para evangelizar. O amor cresce pelas almas, eu tenho meu coração incendiado pelas almas, eu tenho desejo de poder ajudar um irmão, como Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25 nós lemos, onde nós estamos ali, o nosso amor está crescendo, nós estamos sendo admoestado, encorajado, animado, fortalecido para servir o nosso Deus. Então há muitas oportunidades na igreja local, igreja Bairro Tristeza. Eu sei que logo, logo os cultos na íntegra aí voltarão aos cultos presenciais, como aqui em Santa Maria, e nós devemos ser fervorosos, no espírito, pronto para poder servir nosso Deus, para que nós não sejamos fadados aí ao enfraquecimento, ou seja, no futuro aí um crente nominal ou
um desigrejado. Meus amados, há muito o que se fazer, é um privilégio para nós ser aquele tijolo aí, né, na edificação. Nós temos o entendimento que a igreja lá não é o prédio em si, isso está bem claro para todos nós, mas é um organismo funcional. Nós estamos ali andando, né? Nós somos ligados, as juntas ligados uns aos outros, o que seria do pé sem a mão, o olho. Isso é um privilégio para nós exercer as funções que Deus tem nos dado, oportunidade para servir, para que a igreja continue crescendo no bairro. Há muitas pessoas sem conhecer Cristo como Salvador. Na nossa cidade há muitas pessoas que não conhecem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eu sei que agora, através das mídias sociais, tem sido mais fácil de chegar às casas, né? Não só dentro do pavimento, do prédio da igreja lá, mas agora para fora das paredes da igreja aí, nós temos acesso, e quando as pessoas acompanham lá, eles estão dando esse voto para nós de confiança, de poder ouvir a palavra, de poder nos conhecer e conhecer em quem nós cremos, e falar da nossa fé e compartilhar da alegria que nós temos. Mas, meus amados, tão logo passe esse período da pandemia, os cultos presenciais vão continuar lá. E a minha grande pergunta, tu vai estar lá cultuando Deus? Vai estar lá com a tua família? Vai estar lá servindo Deus? Tem se preparado para esse momento em que tu está em casa, tu tem crescido espiritualmente, tem sido um momento de culto doméstico, leitura da palavra, de oração, de edificação, da tua família ser estruturada. O que está acontecendo? Tem que ser honesto. Honesto contigo mesmo, né? Como o Tiago fala, não nos enganando. Aquele que sai da frente do espelho logo de como era. Mas nós sabemos que se nós nos retirarmos, nossa mente vai ser ocupada por outras coisas. Então a importância da igreja local, eu vejo muitas manifestações na internet, né? Saudade, que logo volte, essa é a nossa oração. E aí quando voltar, realmente tu vai estar lá servindo e honrando o nosso Deus. O salmista ele diz que é uma grande alegria, né, de lembrar tudo aquilo que o Senhor tem feito, e meu coração ele é tomado por essa alegria, ver tudo que o Senhor tem feito através da sua graça e misericórdia. Nós não merecemos, mas Ele, por sua graça, graciosamente tem feito por nós, tem nos ajudado, tem suprido nossa necessidade, tem nos guiado, tem nos sustentado. Hoje mais de 100 pessoas da minha família, na última contagem que nós fizemos, já conhece Cristo como Salvador. E começou lá atrás, quando um missionário chegou aqui em Santa Maria, ele colocou sacolas de mercado nos pés para colocar nas suas botas e subiu num lugar que tinha muito barro, e ele voltou muito animado, segunda vez, para falar do Evangelho. E ali pessoas foram salvas, e começou ali uma igreja, um lugar onde o povo começou a reunir-se, assim como começou lá na tristeza, lá no coração de Deus, depois no coração de um missionário que, desafiado, chegou aqui no Brasil e começou um ministério numa casa que hoje tem uma igreja que treina pessoas, que prepara pessoas, e lá tem homens animados e mulheres prontas para servir Deus, um coração com compromisso, compromissados, jovens, crianças. Isso nos alegra muito e faz nós olharmos para o futuro. Enquanto o arcanjo não toca a trombeta e o Senhor não vem nos buscar, nós queremos ser achados prontos, servindo, animados, dispostos para honrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que merece toda a honra e toda a glória. Então, meus queridos, eu gostaria de te encorajar nessa noite a tomar uma decisão. Se algo está errado, se há uma falta de compromisso, se tu não tem chegado nos cultos, se não tem acompanhado as transmissões que a sua igreja tem realizado, aí sabe que os pastores têm feito com muita dedicação, têm se esmerado, eles têm orado, preparado, leva horas para preparar uma mensagem, horas, para que uma mensagem chegue aí até você e você possa acompanhar e compartilhar com outras pessoas. E nós cremos que quando nós estamos preparando uma mensagem, você sabe disso, nós estamos orando para que os corações sejam alcançados, as mentes sejam alcançadas, para que o Espírito Santo trabalhe nos corações e as decisões necessárias sejam tomadas. E eu queria te encorajar a tu ficar firme e servir e honrar o nosso Deus. Então fale com o teu pastor, fale com a liderança, coloque a tua vida à disposição, sempre há o que fazer, liga para alguém, motiva, ore, encoraje. Como o livro de Hebreus diz, né? Admoestando uns aos outros quando vede que aquele dia
vai chegando, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. E agora nós vamos orar, agradecer nosso Deus. Eu agradeço o tempo que tu teve aqui. É importante nós sabermos que a igreja não é o prédio, né? Também a igreja não é o indivíduo sozinho, mas juntos nós estamos servindo o nosso Deus, honrando o nosso Deus, e há muita oportunidade para servi-lo e honrá-lo, e nós queremos ser esse tijolinho ali ajustado no lugar certo, para ser útil, né? Deus te abençoe. Nós vamos orar. Vamos orar então, meus irmãos, agradecendo a Deus pelo tempo que Ele nos proporcionou aqui, né? Junto aos meus amados, com esse tempo de estudo. Eu agradeço que vocês acompanharam, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos irmãos. Vamos orar. Bondoso Deus, eu te agradeço pela tua graça, misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados. É uma alegria para nós compartilhar desse momento especial, o 32º aniversário da Igreja Batista Fundamental do bairro Tristeza. Que o Senhor te continue guiando, dando sabedoria, Senhor, ao teu servo, pastor Wesley, junto com a equipe e os demais irmãos que lá congregam, Senhor. Que essa igreja também, Senhor, possa continuar levando a tua palavra, o evangelho, através das mídias sociais, com esse ensino de qualidade ao qual eles têm se dedicado muito, Senhor, e também a visão missionária e evangelística. Senhor, obrigado por fazer parte da história dessa igreja. Nos alegra muito ver tudo que o Senhor tem feito, como o Senhor tem avivado essa obra ao longo dos anos, Senhor. Damos graças por tudo, no nome de Cristo Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos amados, graças a Deus pela vida do pastor Antônio. Eu vi que vários dos irmãos mandaram mensagens. Eu vou dizer para o pastor Antônio para poder ler aqui, mas a mensagem foi gravada porque o pastor Antônio tem culto na sua igreja lá em Santa Maria, então ele gravou com antecedência e mandou para nós, ok? Mas tenho certeza que todos nós fomos desafiados a entender que realmente a igreja não é o prédio e somos nós. Tão logo nós pudermos voltar à comunhão, vai ser uma grande bênção, mas enquanto isso temos o privilégio de estar aqui reunidos esta noite. Então, olha, muito obrigado por todos vocês que enviaram mensagens. Especial aqui, uma mensagem que eu li do Amauri Melo. Ele disse: boa noite, pastor Antônio, né? Pastor Antônio estava pregando, estou lhe assistindo aqui em São Vicente do Sul. Então um abraço aí para o senhor, seu Amauri, e para todos os irmãos lá de Júlio de Caxias que nos assistiram. Eu vi também que a Tatiana, lá de Júlio de Caxias, ela colocou aqui que faz 24 anos que também ela faz parte da história da nossa igreja. Então, um abraço para você, Tatiana, para o Roger, para toda a sua família. E muito bem, meus irmãos, que bênção que todos vocês escreveram aí os seus comentários. Se porventura você quer colocar quantos anos você faz parte da história da nossa igreja, ou quantos meses, quantos dias, enfim, fique à vontade, ok? Antes de nós encerrarmos, eu quero novamente fazer este convite a todos vocês. O cristão e a depressão. É muito importante que nós entendamos o que a Bíblia nos fala acerca deste assunto. Existem princípios bíblicos para todas as coisas e não seria diferente para esta situação que é a depressão. Então, meus amados irmãos, que Deus realmente nos abençoe, que nós possamos ter o privilégio de estar aqui na sexta-feira. Agradeço a todos vocês que nos assistiram, nos acompanharam. Obrigado por suas mensagens. Só retificando, o Eduardo perguntou para a Lena e fazem 30 anos que ele é parte da nossa igreja. Então, graças a Deus por isso. Então, não importa quantos anos você faz parte da nossa história, o importante é que cada um de vocês faz parte dessa história. Então, Deus abençoe ricamente a sua vida, que seja uma semana abençoada. Ore por nós. Temos orado por todos vocês. Quarta-feira nós teremos então o nosso culto, se assim Deus nos permitir. E eu aviso os irmãos, se porventura tiver alguma mudança no quadro, seja da minha saúde ou da minha família, mas por favor continue orando por nós, ok? Nós encerraremos então com um hino, como de praxe. Os irmãos podem colocar as mensagens, só lembrando que tem um certo delay antes da mensagem aparecer aí na sua tela, ok? Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Que seja uma semana abençoada e que possamos aplicar essas verdades que aprendemos hoje nas nossas vidas. Um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe a vocês e suas famílias.
A lei que condenava aboliu, o véu que separava se partiu, muralhas e cadeias destruiu. Por sua cruz, em sua própria carne a lei cravou. A nossa culpa a morte não tomou. A cólera dos seus Cristo bramou. Por sua cruz, foi pela sua cruz que ele o véu rasgou. Foi pela sua cruz que a lei Cristo anulou. Não há separação, não mais condenação, aproximadas fomos nossa cruz. Foi pela sua cruz que nos reconciliou. Foi pela sua cruz que a ira aplacou. Seu sangue foi capaz de nos trazer a paz, reconciliadas fomos por sua cruz. De toda a